Olá, bem-vindos e bem-vindas ao Júris 360 Lab. Que bom ter a companhia de vocês para mais essa nossa conversa. Hoje a gente mergulha em decisões recentes do STF, tá? Tudo do informativo 1137. E olha, decidimos concentrar tudo num bloco só. Vamos analisar 3 ações diretas de inconstitucionalidade, as ADIs, direto do plenário. Então, vamos lá desempacotar isso. Começando pela ADI 7.192, do Distrito Federal. O tema aqui envolve a autonomia do Ministério Público, controle da atividade policial e também processo penal, né? Investigação em casos de violência contra criança e adolescente. Exatamente. E o ponto central, assim, o que o STF definiu foi que a autoridade policial ela pode solicitar que o MP entre com uma ação cautelar para antecipar provas nesses casos. Mas, e aqui está o pulo do gato, essa solicitação não é uma requisição que obriga o MP a agir, sabe? Não tem esse caráter vinculante. Ah, entendi. É uma diferença sutil, mas importante na prática, né? Muito importante. O tribunal fez o que a gente chama de interpretação conforme a Constituição. Pegou a palavra requisitar, lá da Lei 14.344, e disse, olha, para respeitar a independência funcional do MP, que está lá no artigo 127 da Constituição, essa palavra tem que ser lida como solicitar. Quer dizer, a polícia pode pedir, mas quem bate o martelo se vai agir ou não é o membro do MP, com base na sua autonomia. Isso, a colaboração é bem-vinda, claro, mas a decisão é do promotor. Preserva-se a estrutura constitucional. E como fica a proteção da vítima nisso tudo? Porque a lei veio para isso, né? Os fundamentos, pelo que vi, buscaram justamente esse equilíbrio. Proteger os menores, óbvio, é prioridade da lei. Mas, ao mesmo tempo, a Constituição diz que o controle externo da polícia é do MP, né? Artigo 129, inciso 7, não o contrário. Exato. Então a polícia pode e deve levar o caso ao MP provocar. Mas a análise final sobre a necessidade da medida cautelar, isso cabe ao MP. E foi decisão unânime, né? Isso dá um peso. Sim, unânime. Mostra um consenso sobre como harmonizar a proteção do vulnerável com a, digamos, a arquitetura das instituições. Reafirma a autonomia do MP nesse cenário. Interessante. Bom, agora mudando um pouquinho de chave, mas ainda nessa linha de competências, vamos para a ADI 5.388, também do DF. Essa aqui trata de algo bem concreto. Para onde vai o dinheiro das prestações pecuniárias? Aquelas que substituem a prisão, né? Em transação penal, suspensão condicional do processo. Olha, e essa ADI é bem relevante mesmo. A definição do STF foi clara. As normas do CNJ, Resolução 154, e do CJF, a Resolução 295, que dizem como usar esse dinheiro, são constitucionais. A tese principal é que administrar esses recursos, decidir onde aplicar, é uma função administrativa do Poder Judiciário, não é do Ministério Público. Ah, então o STF entendeu que isso é gestão, administração da justiça mesmo, e não matéria de lei penal ou processual penal, que aí sim seria competência da União para legislar, certo? Exatamente. Argumentou-se que o destino do dinheiro não é, assim, a essência do acordo penal que o MP faz. As resoluções vieram para dar um norte, né? Para unificar e trazer imparcialidade para a aplicação desses fundos. E essa decisão foi por maioria, se não me engano? Foi por maioria, sim. E vale a pena a gente detalhar um pouquinho o que essas resoluções falam, porque isso impacta diretamente na ponta. O dinheiro tem que ir por uma conta judicial específica, tá? E a prioridade é mandar para entidades sociais, podem ser públicas ou privadas, ou para áreas essenciais, tipo segurança, educação, saúde. Mas tem vedações importantes, viu? Não pode usar para custear o próprio judiciário, nem para promoção pessoal de juiz, promotor, ninguém. E, claro, nem para fins político-partidários. Entendi. E tem controle? Tem sim, exige-se prestação de contas rigorosa, tudo publicado, para garantir a transparência. Ou seja, o judiciário concentra esse poder de direcionar a verba, mas com regras e controle. As implicações são grandes, né? Isso define o papel do judiciário na gestão dessa grana toda e afeta diretamente como as penas alternativas são cumpridas e que tipo de projeto social pode receber esse apoio financeiro. Sem dúvida. É um volume considerável de recursos que agora tem uma gestão mais
padronizada. Perfeito. Bom, para fechar a nossa análise de hoje, vamos para a ADI 2779, também do DF. Agora o tema é direito tributário. A discussão é sobre a cobrança de ICMS, o imposto estadual, sobre o transporte marítimo de passageiros entre estados ou entre municípios. Isso, e aí a questão era, esse tipo de transporte, o marítimo, de passageiros, entra na hipótese de incidência do ICMS que a Constituição previu? E a resposta do STF foi sim. É constitucional cobrar ICMS sobre esse serviço, conforme está lá na Lei Complementar 87, a famosa Lei Candir. E qual foi o raciocínio do tribunal? Basicamente que a Constituição, lá no artigo 155, quando falou de ICMS sobre transporte interestadual e intermunicipal, não especificou o modal, sabe? Não disse se era só terrestre, aéreo. Deixou aberto. Isso. Delegou para a lei complementar definir as normas gerais. E a Lei Candir, quando veio, usou a expressão qualquer via. Ora, qualquer via inclui a marítima, né? Faz sentido. O STF também diferenciou isso de outras discussões sobre frete de carga, apoio marítimo, que aí seria outra lei, outra história. Exatamente. E essa decisão também foi por maioria. E as implicações práticas disso? Bom, dá segurança jurídica para os estados continuarem cobrando o ICMS nesse segmento, e para as empresas de transporte marítimo de passageiros, é a confirmação de que esse custo tributário existe e precisa estar no planejamento. Afeta a arrecadação e o custo do serviço. Ótimo. Então, para a gente amarrar tudo que a gente conversou hoje, vimos o SPF reforçando a autonomia do MP lá na investigação de violência contra menores, mas garantindo a colaboração com a polícia. Vimos também a definição de que a gestão do dinheiro das penas pecuniárias é a mesma do judiciário, com regras bem claras de onde pode e não pode ir. E, por fim, a confirmação de que o ICMS incide sim sobre o transporte marítimo de passageiros. Exato. E fica talvez uma reflexão final, né? Como essas decisões, ao definirem essas fronteiras e as formas de interação entre polícia, MP, judiciário e também entre União e Estados, como no caso do ICMS, como isso tudo molda não só a aplicação da lei no dia a dia, mas a própria dinâmica de poder, de colaboração e de fiscalização dentro do nosso sistema de justiça. E até do nosso pacto federativo, né? É algo para se pensar. Excelente ponto para a gente refletir. Com essa provocação, a gente encerra a nossa conversa de hoje aqui no Juris 360 Lab. Muito obrigada pela sua audiência. Se você gostou dessa análise, não esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like, tá bom? Ajuda muito a gente. Até a próxima!